Há um tempo, Deus tem falado ao meu coração a respeito desse assunto, o qual é muito amplo, né? Mas hoje vamos falar um pouco, amém? É sobre a graça de Deus, amém? E o tema, se você quiser anotar, a graça de Deus nos capacita para fazer sua obra, a cumprir o seu chamado, né? A fazer sua obra, cumprir o seu chamado, ou fazer aquilo que Deus pede. E o tema, o texto base é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Esse rapaz que falou o testemunho é o Everton. Ele tem um testemunho muito tremendo. Ele estava até compartilhando ontem. Logo que ele saiu da chácara, ele ofertou uma bicicleta que ele tinha. E ofertou e falou assim: eu preciso de uma moto, eu quero uma moto. E aí ele, né, ofertou a bicicleta e tal, e ele ia para a célula, era um pouco longe, ele ia a pé. Aí o irmão viu a dedicação dele e falou assim: rapaz, eu vou te ofertar uma bicicleta. Ele falou: não, da bicicleta eu já ofertei, eu quero a minha moto. E com pouco tempo Deus fez um milagre, deu uma moto para ele. Dê um aplauso ao Senhor. Você tem que saber o que você quer, você tem que determinar, amém? E aí Deus vai fazer, porque Ele vai ver a sua fé. Primeiro Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando nós falamos do termo graça, geralmente, o que lembramos? Né? Lembramos, né? Geralmente de Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? A graça, somos salvos pela graça. Mas a graça de Deus, ela não é somente para a salvação. A graça de Deus te capacita a viver o extraordinário de Deus. A graça de Deus te capacita a você fazer coisas tremendas, não na tua força, mas no poder de Deus. Então é a graça de Deus. Então é sobre isso que eu quero falar. Então a graça não serve somente para a salvação, né? E se a gente vê, né, no conceito teológico, graça, favor e merecido. Então da mesma forma que nós temos esse favor e merecido com relação à salvação, nós temos esse favor de Deus para cumprir o chamado, para cumprir a tarefa que Deus nos designou para fazer algo tremendo para o Senhor. É a graça dele que nos capacita, como diz o apóstolo Paulo: pela graça sou o que sou. Ele fez coisas tremendas, mas por quê? Pela graça de Deus na vida dele. Então, da mesma forma, é para conosco. Então, a graça de Deus, nesse mesmo conceito, podemos fazer a obra de Deus através das além das nossas habilidades naturais. Ou seja,
nós não conseguimos fazer a obra de Deus com as nossas habilidades naturais. Precisamos da graça de Deus. Sou o que sou pela graça de Deus. Então, se é a graça de Deus em mim, vou relaxar que Deus vai fazer a obra através de mim, é isso? Não, mas se eu não faço, se não é eu, é a graça de Deus em mim, então o que é que eu tenho que fazer então? Qual é a situação então? Todos concordam, né? Que não é relaxando e Deus vai fazer, eu deitado numa rede. Não. Deus trabalha com com cooperação, interação e obediência. Vou falar um pouco dessas 3 coisas. Cooperação, interação e obediência. 1 Coríntios 3, 9. Porque somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém? Somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos, mas Deus quem faz através de nós. Nós somos cooperadores. 2 Coríntios 6, 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, o que é uma cooperação? Vamos dizer, é como se fosse nós damos uma contrapartida, né? E essa contrapartida, no caso, ela é o mínimo. É o quê? Mas é a dedicação, é a entrega. Porque aí Deus quem faz através de nossa vida. Vou citar um exemplo assim. Por exemplo, quando o governo federal ou estadual, ele faz ele vai investir numa escola, num projeto, numa quadra. Geralmente, a prefeitura ela tem que entrar com uma contrapartida, né? Que é o mínimo, é o quê? Geralmente um terreno. Não, a prefeitura doa o terreno, né? E o governo vai e faz o convênio para construir em cima, né? É mais ou menos nesse sentido. O maior é Deus que investe. Nós precisamos. O terreno é o quê? É a minha e a sua vida. É estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus. E aí Ele vem com o seu poder sobrenatural em nossas vidas para realizarmos feitos que Ele deseja que fazemos. Então, para cooperarmos com Deus, para sermos cooperadores de Deus, precisamos estar disponíveis, né? Disponíveis para quê? Para levar uma palavra para quem precisa, para estender a mão para quem precisa, né? E é a graça de Deus, né? E tem momentos que não são momentos agradáveis, né? Eu fui num velório, né, da mãe do discípulo, e estava por ali tudo, né? E foi chegando a hora do enterro e tal. E aí eu falei, olha, alguém vai trazer a palavra, tem algum? Aí ele olhou, não, é você mesmo. Meu Deus do céu. É você mesmo. E aí que a gente precisa da graça de Deus. Amém? E aí, na hora me veio um versículo ali, né? Não é um momento agradável, não é um momento, mas Deus te capacita,
né? Você precisa se dispor. Deus vai te capacitar. Se o Espírito Santo que faz, por que precisa então ler e estudar a Bíblia? Não, se é Deus que faz, por que eu preciso ler e estudar a Bíblia? Porque Deus trabalha com cooperação. Se você lê e estuda a Bíblia, se você, né? Então, na hora que você precisa de um versículo, para um ambiente, para um momento, para uma situação, Deus ele vai lembrar o que você lê lá, porque está gravado tudo aqui no seu subconsciente. Está gravado, e o Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você precisa no momento e no ambiente certo. No ambiente que você precisar, no momento que você precisar. Agora, se você não lê, o Espírito Santo vai te lembrar de quê? Se você não tem um conteúdo na sua mente, ele vai te lembrar de quê? Ele pode te lembrar de uma passagem, de uma pregação que você ouviu, de alguém que você ouviu falar, mas... Então, é dessa forma que Deus trabalha. Então, precisamos estudar sim, precisamos, né? O Espírito Santo traz a sua mente, né? Isso pode ser para ministrar a palavra de Deus, essa graça, e no dia a dia, no trabalho, né, numa empresa, Deus ele capacita cada um para cumprir uma função, um chamado, e de uma maneira extraordinária. Vamos ler aqui Êxodo 31, de 1 a 6. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação de pedras e de engaste, para o entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e lhe dei a habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Até o 6. Está entendendo? Até para a obra lá no deserto, para fazer o tabernáculo, Deus ele capacitou cada um. Ele deu o espírito de destreza, ou seja, a graça, o favor, para desempenhar tal função. Então Deus que te capacita a você ser um bom administrador, a você, né, desempenhar a sua função onde que você estiver. Porque missões não se resume só estar integral no campo. Missões é lá na sua empresa, missões é onde você estiver. É você desenvolver o seu trabalho com habilidade, é você levar a palavra onde você está. E Deus ele quer cada um aqui que ocupe funções, vamos dizer, naturais, aqui na cidade, né? Seja na saúde, na educação, né? É ali que o reino dele vai expandir, porque é pessoas que estão trabalhando lá, e Deus vai te dar essa capacidade, e Deus quer nos dar, né? Então, quando entendemos que não é na força, na nossa força, o trabalho fica leve, porque nós entendemos que Deus é que faz a obra, né? Quando nós achamos que é nós que fazemos, né, estamos abandonando a graça.
E aí, pode ser, quando nós abandonamos a graça, né, Gálatas 1,6 diz que, o apóstolo Paulo diz que admire por você, em pouco tempo, vocês terem abandonado a graça. Ou seja, vocês estão vivendo, querendo fazer na força do braço, no natural. E quando que nós não precisamos fazer as coisas no natural? Nós temos o Espírito de Deus em nós. E Ele é que nos capacita. Eu gosto de um texto, eu gosto muito desse texto, de Deuteronômio 8, de 12 a 18, né? Inclusive foi o da última ministração que eu dei aqui, foi o texto base, mas ele se encaixa em muitas coisas, esse texto, né? Deus alertando o seu povo, para não suceder que depois de terem comido e estiver de farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, de se aumentar a tua prata e o teu ouro e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná que nem teus pais não conheciam, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Então, existe uma linha muito tênue que a gente pode, né, depois de algum tempo, achar que nós podemos fazer as coisas, podemos fazer na força do braço, porque existe a nossa contrapartida e precisa do seu esforço também e dedicação, né? E de repente a gente tem, no meio dessa dedicação e esforço, a gente tem esse favor de Deus, mas a gente acha que não, está fazendo na força do braço, acha que é eu que estou fazendo. E quando a gente perde esse favor, aí a gente sente na pele. Eu já testemunhei várias vezes aqui. Eu sei que é fazer algo no favor de Deus, e eu sei que é Deus retirar um pouco do favor dele, porque se Ele tirar todo o favor, nós estamos fritos. Mas quando Ele tira um pouco do favor, você sente. Ou seja, aquilo que era para acontecer não acontece. Você está esperando, está tudo, a engrenagem está se movimentando, não, vai acontecer, vai dar certo. E de repente as coisas não dão certo. Mas quando tem o favor de Deus, o que acontece? Aquilo que não tinha lógica para acontecer, começa a fluir, e você vai vendo o favor de Deus, o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Por quê? Porque o favor está acontecendo. Então, eu vi, por exemplo, a gente, quando você está lidando com negócios, o quê? O negócio precisa de parcerias, né? Então eu vi o quê? Parcerias se desfazendo comigo por motivos assim, nós não queremos mais o negócio. Ué, mas como? Como assim? Como assim? Quando Deus tira o favor, meu amigo. E muitas vezes nós estamos reclamando, né? Porque as coisas não saem muitas vezes do jeito que a gente quer. Mas a hora que Deus tira o favor, aí você sente o drama. Que aí não acontece nada. Eu tinha um empresário, eu fui visitar a empresa dele lá, e ele estava com
problema no relacionamento e tudo, e ele se queixando, não, porque eu faço aqui as coisas e tal, e eu que faço e aconteço, né? E tudo. E minha esposa não me ajuda e tal, que e tal, e eu faço e tal. Rapaz, aquilo foi entrando algo dentro de mim assim, que aquilo foi meu amigo Elias Trepar, que estava junto nesse dia, não sei se ele lembra. Aí eu falei, meu amigo, vou te falar um negócio aqui. Você não faz é nada. Você faz alguma coisa porque Deus permite. Porque o dia que Deus falar assim, você não faz é nada. E toda vez que ele me encontra, mas essa palavra foi um choque na vida dele. Toda vez que eu encontro com ele aí, ele fala assim, Paulo, eu nunca esqueço daquela palavra que você me deu. Aí eu pergunto ele, e como ele está? Rapaz, eu estou bem, graças a Deus, pela graça de Deus. Eu faço alguma coisa porque Deus me ajuda. Foi algo do Espírito assim que eu falei para ele. Mas é uma realidade, porque a pessoa acha que faz e que acontece. Rapaz, não faz nada, meu amigo. Se Deus tirar um pouquinho do favor dele, você não faz nada. Entendeu? Você é movido porque Deus te capacita, te dá graça. Então, quando abandonamos a graça, o fardo começa a se tornar pesado. 1 Coríntios 1, 27 e 31. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, o que nós precisamos é estar disposto. O que nós precisamos é estar disponíveis para Deus, né? O negócio é que a gente quer ser, não é verdade? A gente quer ser, a gente faz para ser, e aí a gente esquece de Deus, e aí a coisa não acontece. Mas quando nós nos colocamos na dependência de Deus, né? Hoje assim, até hoje, por exemplo, quando o pastor Vandias me convoca aqui para pregar, até hoje se eu puder esquivar, eu esquivo, mas quando o apóstolo viaja, eu já nem passo perto dele, mas não tem jeito, ele fica me procurando, parece. Mas assim, porque a gente, quando às vezes está pensando no natural, você está pensando, rapaz, o que eu vou falar lá em cima, meu amigo? Porque quando Deus te capacita, você vem aqui e você fala, porque é Deus que te dá graça. Agora, se fosse eu, Paulo Lose, vim aqui, o que ia sair aqui? Eu não ia falar nada aqui, meu irmão. Uma vez no exército, acho que eu já contei esse testemunho, o comandante lá, rapaz, alguém vai dar uma palavra aqui, e ele ficou olhando, falei, meu Deus do céu, se ele apontar para mim aqui agora, eu estou frito. Acho que eu vou desmaiar aqui, se esse cara me pedir para falar alguma coisa. Eu tinha pavor de falar em público, entendeu? Pavor. Fui convocado para dar palavra de manhã aqui, na oração de 6 horas, eu inventei viagem para Porto Velho, para mim não dar palavra aqui. Deu tudo errado que eu fui fazer lá, deu nada certo.
É. Porque falar, para que eu vou falar? Meu Deus do céu. E Deus te capacita, você precisa estar disponível, né? Você precisa querer. E aí quando vem o desafio, se coloque na graça de Deus, Ele vai te capacitar. E é Ele que faz, né? Então nossas limitações, elas não podem ser empecilho para fazer a vontade de Deus. Então a sua limitação não pode, você não pode dar uma dizer, porque é isso, fulano pode mais. Não, Deus Ele chamou você para determinada função, e é você que Ele quer. Mas tem tanta gente que... Não, escolheu você, pronto, acabou. Fulano podia fazer, mas ele escolheu você. E aí? Você vai estar disponível? Olha, Moisés era o quê? Gago. Deus vai lá, se apresente para o faraó. Imagina, o cara fala, rapaz, eu não, eu mesmo. E lá se apresentar para o faraó para fazer aquele povo sair do Egito. Escolhe outro. Ele foi criado lá dentro, ele sabia o que era aquilo ali, meu amigo. Ele sabia a barreira que era aquilo ali. E aí Deus falou assim, não, vou te mostrar um pouquinho da minha graça aqui. Joga esse cajado no chão. Jogou e se transformou numa serpente. Pega de volta, virou o cajado novamente. Graça de Deus. Coloca a mão no peito. Olhou, estava branco, com lepra. Tirou, coloca de novo. Está curado. Graça de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. É graça. Vai lá, agora eu vou, né? Leva Arão lá para falar contigo. Você acha que você fala mal? Não tem desculpa com Deus. Mas... Não, então leva Arão junto contigo. Eu queria fazer contigo, mas se você não quer, então vou levar Arão. Mas não tem mais. Ou obedece ou não. Pedro era inconsistente. Olha, se a gente olhar para Pedro, né? Quem diria que se tornaria um grande apóstolo? Porque o camaradinha não era fácil, né? Jesus, ele teve uma hora que ele perdeu a paciência com Pedro. Pedro, não, porque você não pode, para trás de mim, Satanás. Você já falou assim para algum discípulo teu? Uma vez eu falei para um, e rapaz, ele ficou. O cara estava me perturbando tanto, que eu falei, para trás de mim, Satanás. Pai, ele ficou muito magoado. Meu Deus do céu. Não, mas Pedro, né? Rapaz, Jesus perdeu a paciência com Pedro. Rapaz, o cara está falando. E se tornou um grande homem extraordinário. O apóstolo Paulo, perseguidor da igreja. A graça de Deus, né? Jonas fugiu do propósito. Foi para... Olha, irmão, que coisa tremenda. A graça de Deus na tua vida é coisa tremenda. Quando ele voltou para o propósito, a pregação de Jonas converteu uma cidade inteira. Tu viu isso aí? Agora eu te digo, no natural acontece isso aí, no natural? Se não for a graça de Deus, é a graça de Deus. Mas precisa o quê? Estar disposto. Tu não está disposto não? Vou te colocar aí no vento de uma baleia para tu ficar aí uns dias aí, você sentir o drama. Tem gente aí no vento de baleia, porque está correndo do propósito. Está correndo do propósito. E o negócio está estreitando. Vai para Nínive. Vai fazer o propósito, porque... Entendeu? Enquanto que ela não digerir você, porque depois que digerir, aí pronto, aí...
Gideão se sentiu menor, né? Mas Deus falou: vai na tua força, homem valente. Se sentiu mais inferior. Então não tem desculpa. Deus usou, olha, Gideão, né? Com 300 homens somente. Então, é a graça de Deus na sua vida. Nós precisamos, na minha e na sua vida, precisamos estar dispostos. E Deus vai fazer a obra. Ele vai nos capacitar, né? Crescemos em graça de Deus através do que? Do relacionamento. 1 Samuel 3, de 1 a 12. Relacionamento e interação. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. E ele foi e se deitou. Para não prolongar muito. E o que aconteceu aqui? 3 vezes, né? Até que ele falou assim: não, é Deus que está querendo falar contigo. E por que na primeira vez já Deus não falou: Samuel, sou eu que estou querendo falar contigo? Porque Deus espera uma interação da nossa parte. Precisamos interagir com Deus. Qual foi a instrução de Eli? Depois se você ler, Eli falou assim: a hora que você ouvir a voz, fala assim: eis o teu servo te ouve, pode falar, Senhor. Quando ele falou assim, Deus continuou falando com ele e deu a instrução que ele queria dar. Então precisamos interagir, precisamos estar dispostos, Deus precisa ver em nosso coração e se dispor. Deus queria que Samuel discernisse a sua voz, né? Não é a voz do Senhor, não é a voz de Eli. Precisamos discernir a voz de Deus, né? Aprendemos a discernir a voz de Deus através do relacionamento, né? Depois de discernir a sua voz, vem a outra parte, né, que eu falei. É de 3 maneiras que Deus trabalha: a obediência. Depois de ouvir, precisamos obedecer, né? E certa vez eu estava orando e falando ao Senhor, eu queria, né, mais esse discernimento dessa voz, né, mais esse discernimento, e orando. E o Senhor ministrou meu coração: obedeça já aquilo que você tem discernido. Não adianta eu falar com você, falar, você discernir a minha voz e você não obedecer o que eu falo. Eis a questão. Para que Deus vai falar, continuar insistindo contigo, se não obedece? Não tem porquê. Não é verdade? Os ensinamentos de Mike Murdock, às vezes ele é muito interessante. Ele disse que teve um parente dele que procurou, que estava com uma situação difícil financeiramente, procurou porque, né, ele tem habilidade nessa área, e ele passou algumas instruções: olha, você faz isso, isso, isso e isso, e com tanto tempo você volte aqui para a gente ver. Aí o camarada, depois de um tempo, voltou e ele perguntou: você executou o que eu pedi naquela relação
de coisa, você cumpriu, você fez? Ah, porque... Não, então, encerramos por aqui. Não adianta você vir aqui e eu para mim te ajudar, se você não está seguindo aquilo que eu estou te falando. Não tem porquê. Não tem porquê. Né? Então, se a gente quer numa área uma ajuda, a gente precisa seguir a orientação, porque senão não tem porquê pedir ajuda. Né? Senão não tem porquê. E muitas vezes é assim, a gente quer ouvir, é importante, com certeza, mas o importante também é obedecer. Então a gente vai ver, né, as pessoas que cooperaram com Deus, que fizeram, né, tiveram o seu chamado, mas obedeceram, que foi Abraão, né? Olha, você imagina, Abraão teve um privilégio, né, de ouvir, sai da tua terra, mas o que? Foi fácil para ele obedecer? Não, foi uma decisão que ele precisou tomar. Obediência. Sai da tua terra, dos teus parentes, vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Não sabia nem onde era. Né? Jesus, obediente ao Pai, sentia vontade todos os momentos de obedecer? Não. No Getsemane ele pediu: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. A gente pensa que a obediência, ela só é válida quando a gente está com vontade. E não é isso. A obediência também é sacrifício. Nem todas as vezes nós vamos estar com vontade de obedecer. O próprio Jesus, em um momento, não teve vontade. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a sua. Ou seja, a vontade dele não era ir para a cruz, mas ele foi por obediência. Então, é importante, para ouvirmos a voz de Deus, é importante também obedecermos. Lembre-se de uma coisa: Deus não vai lhe pedir algo onde a sua graça não for contigo. Deus não vai pedir algo para você onde a graça dele não te acompanhar e te ajudar, e te fortalecer a cumprir o propósito. Amém? Devemos confiar em Deus, pois é Ele que nos capacita. Amém? Esta é a mensagem que Deus tocou no meu coração para esta noite. Amém? Se você quiser ficar de pé, orar, ou do jeito que você colocar um som aí no fundo, um fundo musical ou um violão. Ore ao Senhor nesta noite. Eu sei que esse tema é muito amplo, né? E o que eu falei aqui é pouca coisa. Mas que Deus venha te capacitar com essa graça, te fazer entender, que o Espírito Santo venha completar essa mensagem no seu coração, completar o entendimento sobre esse tema que é tão importante. A graça não é para salvação somente, ela é para salvação, mas ela é para você viver uma vida vitoriosa em Deus, é para você fazer feitos maravilhosos para Deus. Irmãos, uma das coisas assim que eu glorifico o Senhor, né? A gente viu a foto aí daquele ambiente que a gente construiu ali para os internos.
Irmãos, só Deus para dar graça para fazer um negócio daquele. Na força humana jamais fariam algo daquela natureza ali em tão pouco tempo. Não tem condições, não faz, irmãos, é Deus. E eu fico muito maravilhado de ver Deus agindo assim, porque é Deus. Você precisa estar disposto, você precisa ter uma atitude de fé, de receber aquilo que é de Deus, como o irmão fez. Não, da bicicleta eu já ofertei, eu quero, eu vou fazer, Deus vai operar. É Deus que faz. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por Tua palavra, obrigado por Tua graça, meu Deus, em nossas vidas, que ela nos capacita, meu Pai, a viver o sobrenatural do Senhor. Ela nos capacita a andar vitoriosamente, Senhor. Ela nos capacita, porque o Senhor escolheu as coisas desprezíveis, as coisas que nada são, para confundir os que são. O Senhor usou pessoas, meu Deus, que tinham seus defeitos, que tinham, meu Deus, suas dificuldades, suas deficiências, mas foi nelas que o Senhor operou, e através delas, para confundir os que são, para mostrar, meu Deus, que não é na nossa força, mas é no Teu poder, Senhor, que nós podemos conquistar. A Tua palavra diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Nós somos cooperadores do Senhor, mas é o Senhor que faz a obra em nossas vidas, é o Senhor que faz através de nós. O Senhor quer apenas que nós sejamos disponíveis para o Senhor. Ah, meu Deus, queremos a Tua força também para dizer, a Tua graça para nos dizer: Senhor, eis-me aqui, estamos aqui, Senhor, dispostos a fazer, a cumprir o Teu propósito. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor.